Nós agora, neste momento, estamos na conclusão do Sermão do Monte, um grande sermão pregado por Jesus durante seu ministério. E essa conclusão de Jesus nesse sermão, ela se encontra aqui em Mateus 7, dos versos 13 até o 27. Jesus ele encerra esse sermão por meio de 4 advertências, das quais nós já analisamos 2 delas. A primeira advertência, Jesus falou sobre a escolha entre 2 portas, onde Jesus ele tratou sobre o caminho que deve ser percorrido por aqueles que querem se comprometer com ele, serem verdadeiros discípulos. E a segunda era uma advertência em relação ao cuidado que os seus discípulos deveriam ter em relação aos falsos profetas, pessoas, homens que se levantam como supostos mensageiros de Deus, mas que não transmitem a verdade de Deus. Hoje nós vamos ver a terceira advertência, onde Jesus faz um contraste entre 2 declarações de fé. O contraste entre a declaração de fé falsa e a declaração de fé verdadeira. Esse texto é Mateus 7, versos 21 a 23. Então acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, soberano Senhor, nós pedimos a Tua direção neste momento, onde nós nos encontramos de frente para a Palavra de Deus. Nós sabemos que as Escrituras são um livro inspirado por Ti, a própria Palavra de Deus, e nós precisamos do Teu Espírito a nos dar o entendimento e o convencimento de todas essas palavras. Que a gente possa ser enriquecido por meio do texto, que possamos crescer, Senhor, em conhecimento da Palavra, e que essa palavra venha a frutificar em nossas vidas, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, não sei se todos sabem, mas o último censo do IBGE do Brasil apontou que 80% dos brasileiros, eles se declaram como cristãos. Ou seja, se declaram como discípulos de Cristo. E que maravilha, né? Nós podemos dizer que aproximadamente 80% das pessoas do nosso país, de acordo com as crenças cristãs, serão salvas, né, quando o fim chegar. Que alegria! 80% das pessoas serão salvas. Que bom se fosse essa a realidade, né, irmãos? Por que será que quando nós olhamos para os números oficiais que mostram o cristianismo como sendo a religião predominante em nosso país, nós, como cristãos, não ficamos entusiasmados com isso? Porque, de fato, nós sabemos que, pela própria experiência que nós temos, que nem todo aquele que se diz cristão, ele é, de fato, um seguidor de Cristo. Como nós já falamos um pouco na pregação da semana passada, é muito triste perceber que grande parte das pessoas que celebraram o Natal agora no dia 25, uma data que gira em torno da comemoração sobre o nascimento do bebezinho Jesus, Essas pessoas comemoram o nascimento de Jesus, mas pouco querem saber sobre o homem Jesus, sobre o que Jesus, quando adulto, falou e ensinou no seu ministério terreno. Ser cristão, de fato, ser um verdadeiro cristão, envolve discipulado. Ou seja, envolve seguir as orientações de Cristo e principalmente viver de acordo com os seus ensinamentos. É como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma estar com Cristo deve também andar como ele andou. Se você diz ser um cristão, você precisa viver de acordo com essa sua declaração. E isso não parece ser a realidade
para a maioria das pessoas que dizem, que afirmam que são cristãs. Não basta apenas você responder com a sua boca aquela pergunta: qual é a sua religião? Ah, eu sou um cristão. Apenas isso não torna você um discípulo verdadeiro de Cristo. É exatamente isso que Jesus está afirmando aqui no início do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que confessa com sua boca ser cristão é de fato um cristão autêntico. Existem, portanto, alguns farsantes entre o rebanho. Existem alguns impostores da fé. No texto da semana passada, a segunda advertência, Jesus alertou contra os falsos profetas. Jesus diz que eles vestiam uma roupa de ovelha, eles tinham uma aparência de serem o que eles diziam ser, profetas de Deus, porém por dentro, as suas intenções eram malignas. Já agora, nesse texto de hoje, o mais provável é que Jesus tenha em mente não mais os falsos profetas, mas os seguidores desses falsos profetas. Porque os falsos profetas têm uma aparência externa de ovelha, porém dentro, no coração, as suas intenções são más. Eles só querem mesmo roubar o rebanho. Eles só querem saciar os seus desejos vorazes. Mas agora o que nós temos aqui são pessoas declarando: Senhor, Senhor. Pessoas que aparentemente se consideram cristãs, mas como veremos, estão apenas enganando a si mesmos. E Jesus vai expor esses impostores aqui no texto. Vai apresentar as características desses falsificadores da fé. E o meu objetivo com a exposição desse texto é que você reflita sobre essas características. Que você confronte o texto com a sua própria vida. Que você avalie se você possui alguma semelhança com esses impostores. Porque uma análise sincera sobre esse assunto pode te conduzir ao verdadeiro cristianismo. E com isso, salvar sua alma. Essa é a intenção de Cristo nessa sua advertência. Nos livrar do engano. Nos livrar do risco de vivermos agarrados em uma suposta segurança na salvação que não é verdadeira. Então, a primeira característica, alistada de maneira bem clara por Jesus logo no início do texto, sobre esses impostores, é que eles possuem uma declaração de fé falsa. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Jesus está dizendo aqui que nem toda pessoa que faz uma afirmação verdadeira é, por conta disso, um verdadeiro discípulo. Mesmo alguém que fale apenas verdades bíblicas, isso não é garantia suficiente para confirmar ser ele um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, ligando esse texto com o contexto da semana passada, dos falsos profetas, nós podemos dizer que um homem que fala a verdade, ele fala coisas bíblicas, mas os seus atos, a sua vida, a prática, os frutos, se eles não forem compatíveis com o que ele fala, com a sua pregação, então ele não deixa de ser um falso profeta, mesmo que ele fale só verdades. Mesmo que da sua boca saiam só versículos bíblicos. Isso não é garantia de ele ser um verdadeiro profeta, porque a vida dele tem que ser condizente com o que ele prega. Portanto, irmãos, só declarar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, isso não é garantia de que você vai entrar no reino do céu. Você precisa confessar e confirmar isso
por meio da obediência à vontade de Deus. Não ter frutos compatíveis com uma verdadeira declaração de fé é a mesma coisa que ter uma fé falsa. Não há como não ligar isso com o que muitas igrejas evangélicas dos nossos dias têm feito. Dá uma falsa sensação, uma falta esperança de salvação para as pessoas que apenas repetem aquela chamada oração do pecador. Fazem uma oração, né, elas recebem um convite, vocês querem aceitar Jesus, vem à frente e repita comigo a oração. E aí o pastor, o líder, quem quer que seja, repete aquela oração, fala a oração e a pessoa repete de volta. Fazem uma oração ali, confessando os pecados, reconhecendo Cristo como Senhor, e aquilo ali é considerado como uma garantia de que a pessoa foi salva. Você aceitou Jesus? Parabéns, você está salvo, bem-vindo à família da fé. Agora olhe o que diz o texto. Nem todo que confessa com a boca arrependimento de pecados se arrependeu de fato. Nem todo que aceitou Jesus por meio de uma oração repetida pode ter certeza que ele de fato entregou a sua vida ao senhorio de Cristo. Existe aqui, irmãos, nesse tipo de prática, um risco muito grande. O risco de você transmitir uma falsa segurança às pessoas. De que uma vez que você fez a oração do pecador, você está salvo. O texto bíblico mostra que isso é um grande erro. É preciso ter evidências de que aquela declaração, de que aquela oração repetida, de fato é verdadeira. É preciso de tempo para verificar os frutos da obediência. Uma outra questão importante aqui, interessante desse versículo, que vale a pena a gente destacar, é sobre essa declaração em si. Essas duas palavrinhas, Senhor, Senhor. A palavrinha no original, na língua grega, é a palavrinha Kyrios. E essa palavra ela tem o sentido literal de alguém com autoridade sobre os demais. E no momento que Jesus está falando essas palavras, para aqueles ouvintes ali, sentados, ali, escutando o Sermão do Monte, o entendimento que as pessoas tiveram ali desse Senhor, Senhor, é que Jesus estava dizendo que nem todo aquele que chama ele de mestre, de um rabi, de alguém com autoridade, vai entrar no reino dos céus. Os ouvintes originais, eles entenderam que não bastava reconhecer Jesus como um mestre para entrar no seu reino. Eles precisavam ser obedientes ao Pai. O curioso disso é que o termo Kyrios, essa palavra, ela vai ter um outro sentido após a ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, essa palavra assume um contexto de adoração. Era uma confissão da divindade de Jesus. E por conta disso, as pessoas que leram essas palavras aqui do Evangelho de Mateus, depois que Mateus escreveu aqui o seu Evangelho, ou seja, depois já da ressurreição, certamente elas entenderam numa perspectiva muito mais forte do que as pessoas lá que ouviram com seus próprios ouvidos. Essa, inclusive, é a maneira que nós lemos o texto. Certamente, se você leu esse texto alguma vez, você certamente entendeu o Senhor, Senhor, num contexto de adoração, não no contexto de simples mestre que estava ensinando outras pessoas. A palavra Kyrios hoje para nós, ela significa que Deus, que Jesus é Deus, Senhor, Ele é soberano, Ele decide soberanamente aqueles que habitarão no seu reino. Jesus não é só um mestre, um bom exemplo que precisa ser reconhecido, mas Ele é alguém que precisa ser reverenciado como Senhor. Uma outra questão também da declaração Senhor, Senhor, é a repetição que Jesus faz do termo Kyrios, Kyrios, Senhor, Senhor. Isso está indicando um sinal de desespero dessas pessoas. Elas estão ali clamando
para Cristo: Senhor, Senhor. Né? Isso indica um desespero das pessoas. Elas estão na porta do reino e não conseguem entrar. É como se elas estivessem batendo na porta com urgência, desesperadas porque elas foram deixadas de fora. E isso nos leva a crer que elas foram pegas de surpresa. Elas não esperavam ser impedidas de entrar em um lugar que elas davam como certa a sua entrada. Isso justifica, irmãos, o desespero aqui contido nessa declaração. Mas eu pergunto agora: todo aquele que afirma que Jesus é o seu Senhor vai entrar no reino do céu? Segundo o texto, não. Segundo o texto, quem vai entrar? Somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E essa declaração talvez cause algum tipo de dúvida. Porque se a Bíblia afirma tão claramente que a salvação ela vem apenas pela fé, se você, para entrar no reino de Cristo, você precisa apenas crer, parece que afirmar que a pessoa tem que fazer a vontade do Pai, isso é como se dissesse: olha, a salvação vem por obras e não pela fé. Porque você aqui precisa fazer algo para ser salvo. Segundo o texto, você precisa fazer a vontade do Pai para entrar no reino dos céus. Como resolver essa situação? Basta crer, ou tem que fazer alguma coisa? Afinal de contas, o que é certo aqui, né? O que Jesus está afirmando não é que a salvação ocorre por obras, mas que uma declaração de fé autêntica, ela é confirmada por meio de um compromisso com Cristo. A fé autêntica, ela vem com evidências, ela vem com confirmações. E isso reforça também o texto anterior. Mesmo que um profeta acertasse as profecias, o que confirmava de fato ser ele um profeta de Deus eram os frutos compatíveis com o seu compromisso com o reino de Deus. Da mesma forma que uma afirmação de que Jesus é o meu Senhor, se eu falar, não, Jesus é o meu Senhor, ela só se torna verdadeira se a minha vida demonstrar um comprometimento com Cristo e com o seu reino. Dizer que Jesus é o Senhor, dizer que Jesus é meu Deus, meu dono, meu proprietário, isso significa que eu preciso viver de acordo com essas declarações. Se Jesus é o meu Senhor, o meu dono, e eu sou escravo, né? Porque o senhorio bíblico tem a noção de um escravo e o seu dono, então eu preciso viver uma vida obediente a esse meu dono. Qualquer coisa diferente disso é uma confirmação que a sua declaração de fé é falsificada. Alguém que diz Jesus é o meu Senhor, mas não vive de acordo com isso, se torna, por consequência, um impostor. O impostor, ele possui uma declaração de fé falsa. Ele confessa com a boca, mas a sua vida denuncia. Ele não possui uma vida comprometida com Cristo e o seu reino. Portanto, não seja você um impostor. E para ajudar você a identificar isso, eu vou listar de maneira prática algumas marcas de um farsante. Essas marcas, obviamente, não devem ser encontradas na sua vida. Nós sabemos, irmãos, que um cristão autêntico, ele é uma pessoa que foi transformada por uma ação sobrenatural por meio do Espírito Santo. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz na vida de alguém é convencer o cristão verdadeiro dos seus pecados. É o ponto de partida. O Espírito Santo virá e convencerá o mundo dos seus pecados, da justiça e do juízo.
Por conta dessa ação sobrenatural, o cristão verdadeiro, a partir do momento da conversão, ele está sempre em guerra contra o pecado. Seja na sua vida pessoal, seja batalhando contra o pecado que corrompe o mundo. Já o impostor não se preocupa com isso. O impostor, ele não sofre nenhum tipo de luta. Ele não está em guerra na sua vida pessoal. Ele consegue conviver com uma prática regular de vários pecados na sua vida sem se angustiar com isso. O impostor, por conta de ele não lutar contra o pecado, ele também não vai ter lutas no seu ambiente de trabalho, na sua escola, com a sua família. Ele não vai ter guerra nesses locais por conta da sua convicção de fé. Isso ocorre porque o impostor ele não está disposto a entrar em nenhum tipo de conflito para defender a honra que não é dele, é do seu Senhor. Ele não reconhece que pequenos atos, como uma mentirinha que não faz mal para ninguém, como desrespeitar pequenas leis civis, obter pequenas vantagens de maneira desonesta, pequenos atos de desobediência contra os pais. Ele não reconhece que esses pequenos delitos, coisas bobas, são na verdade grandes ofensas contra o seu Senhor. Ele não entende que pequenos atos de desobediência são na verdade grandes declarações de rebelião contra Deus. Esse tipo de atitude nos leva a outra marca de um impostor: a falta de compromisso com a palavra de Deus. O impostor não tem interesse nas Escrituras. Ele não busca conhecê-las. Ele não busca meditar, memorizar. Ele até evita a Bíblia, porque não existe o desejo de obediência. Quanto menos o impostor conhecer deste livro, melhor. É menos coisa para acusá-lo. E essa falta de compromisso com a palavra conduz ele para a falta de compromisso com a oração. Não existe um relacionamento pessoal com Deus. Não existe a necessidade de orar, porque a oração ela é só uma expressão direta de um relacionamento pessoal com o Senhor. É a demonstração de alguém que realmente crê que Deus existe e que Cristo é o seu Senhor. A oração é uma demonstração de que cremos realmente na palavra de Deus, no poder do Senhor e que Ele age para o nosso bem. Além disso, o impostor ele não se preocupa com a eternidade. A vida é o momento. Ele busca tudo no presente. A sua esperança é no hoje. O seu objetivo é viver essa vida da melhor maneira possível. E isso reflete nas suas prioridades. Não existe compromisso com a igreja. E eu não estou falando aqui de igreja na instituição, no prédio. Eu estou falando aqui na congregação. Eu estou falando aqui na união dos santos locais. Isso ocorre porque o impostor ele não sabe, ele não reconhece o valor do congregar. O impostor ele pode até frequentar. E isso pode até enganar algumas pessoas, né, dizendo e até cantando Senhor, Senhor. Mas eles nunca de fato se doam para a congregação, eles nunca se envolvem pessoalmente com os irmãos, eles nunca servem como cristãos autênticos. Isso ocorre porque eles são apenas impostores. Os impostores, segundo o texto de hoje, em primeiro lugar, possuem uma declaração de fé falsa. Em segundo lugar, possuem a sua esperança em si mesmos. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Naquele dia, irmãos, essa expressão aqui, ela é uma
clara referência ao dia do julgamento final. Você vai encontrar essa mesma expressão sendo usada em vários outros textos das Escrituras. Malaquias, capítulo 3, versos 17 e 18. Você vai encontrar Lucas usando essa expressão no seu evangelho. Paulo vai usar 2 vezes nas suas epístolas essa mesma expressão. E João também usa ela em Apocalipse, naquele dia para falar do dia do julgamento final. Então, muitos no dia do julgamento final estarão confessando com a sua boca: Senhor, Senhor. Mas não só isso. Eles vão estar argumentando contra o fato de terem sido deixados do lado de fora do reino de Cristo. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, qual que é o argumento dos impostores aqui? Eles usam as suas obras. A esperança deles para entrar no reino são os seus próprios feitos. Eles confiam só em si mesmos. Senhor, nós profetizamos. Nós expulsamos demônios. Nós fizemos muitos milagres em seu nome. Ou seja, nós fizemos isso por você. Nós nos doamos para a sua causa neste mundo. Como você pode agora ignorar as nossas obras? E a respeito desses sinais aqui operados pelos impostores, existe um debate sobre se essas obras que esses falsos cristãos alegam ter feito eram, de fato, verdadeiros milagres sobrenaturais ou não. E eu quero fazer um exercício com vocês agora. Pense agora, qual seria a sua posição sobre esse assunto? Você acha que Jesus aqui está tratando de milagres verdadeiros ou não? Responda para você mesmo. O que você acha sobre isso? E aí, depois que eu der os argumentos das 2 posições, você vai poder verificar se você mantém a posição que você acha agora ou se você vai mudar de time. Nós temos aqueles que dizem que, como bons impostores que essas pessoas são, esses milagres eram igualmente falsificados. Até porque uma árvore ruim não pode dar bom fruto, conforme Jesus acabou de dizer sobre os falsos profetas. Portanto, aqui são pessoas que acham que profetizavam. Eles acreditavam estar expulsando demônios de verdade. Eles acreditavam que faziam realmente milagres. Mas tudo isso era só uma falsificação dos milagres realizados por Deus. Semelhantes aos feiticeiros lá do faraó do Egito. Você já leu a história de Êxodo, né? E por alguns dos sinais que Deus estava mostrando para o povo, os feiticeiros do faraó conseguiam e falsificavam os mesmos sinais. É fácil também pegar esse ponto de vista e aplicar para os nossos dias, por exemplo. Quantidade de pessoas que alegam profetizar, que alegam expulsar demônios, que alegam curar de maneira milagrosa, mas quando você vai verificar, tudo não passa de uma imitação barata dos milagres que nós temos relatados nas Escrituras. As curas milagrosas normalmente são dor de cabeça, dor de barriga, mas nunca você vê curando um aleijado de nascença, um cego. Você não vê esse tipo de milagre, são só coisas menores. Os demônios expulsos, você vê as possessões, de nada lembra as possessões que são relatadas nos evangelhos. Não é nem perto daquilo que a gente vê no texto bíblico. As profecias, igualmente, não tem nenhuma relação com a transmissão da verdadeira palavra de Deus. Então, olhando para esse quadro, essa posição dos impostores que falsificam milagres, parece ser a escolha mais óbvia. Não, olha aqui, eu consigo imaginar claramente várias situações aqui de pessoas que acham mesmo que fizeram essas coisas, mas que tudo é lorota. O problema, irmãos, é que o texto em si, ele não deixa margem para que a gente duvide dessas obras dessas pessoas. Jesus ele fala de maneira afirmativa que eles apresentaram profecias, milagres como obras aceitáveis diante de Deus. Jesus não diz em momento algum que essa é uma declaração falsa. E isso, irmãos, traz ao texto, traz para a advertência em si um peso bastante grande. A ideia de fiquem espertos, porque nem se você fizer milagre, isso é garantia da entrada no reino de Deus.
A dúvida que fica é, seria isso de alguma forma possível? Seria possível impostores produzirem milagres através do poder legítimo do Espírito Santo? E tem uma segunda posição que afirma que sim, que isso é provável. E que base bíblica eles usam para afirmar isso? Eu vou usar o texto aqui de 1 Samuel 19, versos 19 e 24. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Só para contextualizar, neste momento, Saul, ele já havia sido rejeitado por Deus. Eu vou repetir o texto, se alguém quiser anotar, 1 Samuel, capítulo 19, versos 19 a 24. Então Saul já havia sido rejeitado por Deus, e neste momento ele está caçando Davi para matar ele. E aí o texto diz assim: quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizavam. A mesma coisa aconteceu ao terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço, no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou: estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul. E ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Você vê o Espírito Santo fazendo um ímpio, alguém que tinha sido rejeitado por Deus, profetizar. Nós devemos lembrar, irmãos, que no momento que Jesus está pregando aqui, o Espírito Santo não havia sido derramado ainda sobre os crentes. Isso vai acontecer só em Atos 2, no início da igreja. Nesse tempo anterior ao derramado do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele atuava de fora para dentro. O Espírito Santo capacitava as pessoas por um determinado momento, por um determinado propósito de Deus. E em algumas vezes, Deus usou ímpios, como Saul, para esse fim. Muitos estudiosos também acreditam que Judas Iscariotes, ele efetuou os mesmos sinais e milagres que os outros apóstolos no período do ministério de Jesus. E isso é algo realmente possível. Por outro lado, irmãos, a Bíblia também diz que Satanás e seus demônios são capazes de fazer sinais e atos sobrenaturais. Marcos 13, 21 e 23 diz assim: portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os eleitos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Então, irmãos, depois de vermos ambas as posições, um crê que pode, outro que não era verdadeiro, o que vocês acham agora? Qual das duas posições vocês ficam? Eram milagres ou não eram milagres? Mas independente da sua posição, aquilo que você considera ser mais bíblico, e esse é o foco de você tomar uma decisão, busque na Bíblia aquilo que você acha que seja mais coerente com o texto bíblico. Mas independente de se essas obras eram falsas ou verdadeiras, o que segundo Jesus está falando aqui, elas são insuficientes. Elas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Mas uma coisa é certa, elas são insuficientes para fazer qualquer pessoa entrar no reino dos céus. Você jamais pode ou deve colocar sua confiança nos seus próprios feitos, nas suas obras, por mais grandiosas, por mais sobrenaturais que você possa achar que elas são. Jamais deposite a confiança em si mesmo, no fato de você ser uma boa pessoa, porque você nunca cometeu nenhum crime grave, porque todas as pessoas gostam de você,
porque você sempre procura ajudar o próximo, nada disso vai lhe trazer segurança naquele dia. Não importa quantas pessoas você já evangelizou, não importa se você foi um missionário de sucesso em terras hostis ao Evangelho, passou perigos e foi lá servir a Cristo. Não importa se você foi um pregador de sucesso, alguém que sempre expôs com fidelidade o texto bíblico. Não importa o número de pessoas que foram no seu velório, comprova quão boa pessoa você era. Nada disso vai adiantar no dia que você estiver diante do Rei soberano, dono do universo. Nada disso vai poder ser usado a seu favor. Você só vai entrar neste reino se você tiver um convite pessoal e intransferível que foi escrito para você diretamente com o sangue do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, irmãos, faça um exercício diário de humilhação diante de Deus. Diariamente, irmãos, reconheça a sua própria incapacidade. Reconheça a obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário como sendo um sacrifício substitutivo. Eu reconheço que eu não tenho mérito nenhum. Se eu sou cristão é porque eu acredito que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados. A sua fé e confiança precisa ser depositada unicamente em Jesus Cristo. Você precisa confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só isso vai fazer com que você tenha entrada garantida no reino do céu. Se você quiser colocar qualquer obra sua, você não entra. Não, eu creio, mas eu acho que eu mereço. Você não merece nada. A única coisa que merecemos, irmãos, é a justa condenação de Deus. Então, recapitulando, os impostores, em primeiro lugar, eles possuem uma declaração de fé falsa. Em segundo lugar, eles depositam a sua esperança em si mesmo. E em terceiro e último lugar, eles possuem uma sentença os aguardando. Verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Esse é o terrível destino dos impostores. Naquele dia, no dia de julgamento final, Jesus fará uma declaração clara e pública da sentença desses farsantes. Primeiramente, irmãos, é importante ressaltar que essa declaração aqui, ela mostra toda a autoridade de Cristo. Está sobre Cristo a autoridade para determinar quem vai entrar no seu reino, mas também para determinar quem será expulso dele. Teoricamente, irmãos, se nós pensarmos nesse momento futuro, o grande julgamento do trono branco, chamado em Apocalipse, a grande maioria das pessoas que estarão ali, elas já passaram algum tempo no tormento antes da ressurreição dos seus corpos. Elas já experimentaram o tormento. E agora elas estão ali no momento final, o último julgamento. E aqui, elas certamente não esperam nada além do que a condenação. E o que esse texto nos apresenta é um grupo em profundo terror. Eles já estavam no tormento. Agora Deus os ressuscitou uma vez mais, agora eles têm os corpos de volta, para que eles recebam a sentença. E aqui, neste momento de terror, eles se apegam, numa última tentativa, usar as suas próprias obras. E aí Jesus profere a sentença final: nunca vos conheci. O conhecimento de outra pessoa envolve relacionamento. Cristo está dizendo aqui que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com esses impostores. A declaração é bastante enfática e aterrorizante, irmãos. Nunca, em tempo nenhum, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, eu nunca tive nenhum relacionamento com vocês. Eu nunca os conheci. É a sentença final de Cristo.
Só um parênteses aqui, essa declaração também é um bom argumento em favor de uma doutrina bastante importante chamada a perseverança dos santos. É uma doutrina que defende que uma pessoa, uma vez salva, salva para sempre. Deus inicia uma obra com o Espírito Santo e entrega o Espírito Santo como garantia da salvação. Não há crente desviado, como muitas pessoas falam. Porque se houvesse qualquer possibilidade de algum crente legítimo perder a sua salvação, certamente nós teríamos aqui, neste grupo, alguns desses. Cristãos verdadeiros em algum tempo, que fizeram milagres reais pelo poder do Espírito, e aí se desviaram da fé. Mas aí Jesus, ele teria que ter dito outra declaração. Ele teria que ter falado, olha, eu conheci vocês por um certo tempo, mas vocês se desviaram do caminho. Por um tempo eu me relacionei com vocês, vocês buscaram um relacionamento comigo, mas depois vocês se desviaram. Não, Jesus aqui é enfático, nunca vos conheci. Vocês nunca foram dos meus. Eu nunca me relacionei com vocês. Vocês nunca foram meus discípulos, em tempo nenhum. E aí na sequência Jesus declara, apartai-vos de mim. Cristo aqui está com o dedo apontado para o lado de fora do reino. Ele está expulsando da sua presença todo impostor, todo desobediente, todo aquele que despreza o ensino de Cristo. Vão para longe de mim, vocês que viveram na prática do pecado, vocês que viveram na iniquidade. É importante lembrar também que neste momento não vai haver um só ateu no universo. Neste momento da proclamação da sentença. Neste momento aqui do julgamento, a realidade da existência de Deus será conhecida de todos. Todos estarão diante de Deus para escutar a sua sentença final. Essa sentença consiste no terror de passar a eternidade longe da presença amorosa do nosso Criador. Só que essa advertência de Cristo, que Cristo está entregando aos seus discípulos, ela não recai sobre pessoas que passaram a vida negando conscientemente a existência de Deus. Ela recai sobre um grupo de pessoas que falsamente se declararam como cristãos. Que diziam, não, mas eu sou um cristão. Eu reconheço Jesus como meu Senhor. Mas eles não passavam de farsantes, de impostores. Essa, irmãos, é, portanto, uma advertência contra a religiosidade. E eu quero definir esse termo aqui para não haver nenhum tipo de confusão. Uma pessoa religiosa é aquela pessoa que cumpre uma série de requisitos, uma série de normas, de regras, e acha que por fazer isso se torna merecedor do favor de Deus. Os fariseus do tempo de Jesus, os religiosos daquela época, eles tinham a ideia de que cumprir os menores preceitos da lei, separar o dízimo do endro e do cominho, que eram os menores temperos ali da sua colheita, que ao fazer isso eles se tornavam justos diante de Deus. Olha, nós observamos as menores regrinhas da lei. Um religioso, ele acha que será salvo por frequentar uma igreja regularmente. Ele acha que vai ser salvo por não ter cometido nenhum grande delito, porque faz as suas rezas regularmente. Não, mas eu rezo de manhã, de tarde, de noite. Ele acha que vai ser salvo porque faz caridade, faz o bem para as pessoas. Ele acha que vai ser salvo porque ele sempre faz jejum, ele vai na romaria, ele faz as novenas, e aí segue a lista de coisas que as pessoas fazem para ter uma falsa segurança de salvação. Só que o religioso, por outro lado, não tem nenhum tipo de relacionamento pessoal com Cristo. A sua confiança está nos seus próprios feitos. Ele declara com a boca ser um cristão, mas o seu coração está longe do Senhor. Em Mateus 15, 8 e 9, Jesus faz uma advertência contra isso. Ele diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele diz, esse povo me glorifica com a sua boca. Ele fala, Senhor, Senhor, mas o coração está longe. E aí ele diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Parafraseando esse texto, é como se Jesus dissesse, esse povo vem a mim com declarações do tipo, Jesus, você é o meu Senhor.
Mas esses corações, eles nunca desejaram um relacionamento verdadeiro comigo. Eles pensam que me adoram por meio de obras religiosas. Eles pensam estar me adorando porque estão vindo no culto. Só que tudo isso, essas práticas que acham que justifica eles, não passam de invenções da sua própria mente. Eu nunca disse que era assim. O impostor, ele falsifica um suposto relacionamento com Jesus por meio da religiosidade. Para esses, a sentença já está redigida. Está apenas aguardando o momento em que eles serão postos diante do Senhor. E nesse dia, o terror tomará conta dessas pessoas. E por conta disso, eles vão tentar uma última vez se agarrar nas suas próprias obras. Mas será apenas a última tentativa desesperada. Em muitos casos, o homem, no seu estado natural de rebelião contra Deus, ele busca o caminho oposto da luz, Ele busca as trevas mais profundas, eles negam a existência completa de Deus. Eles fazem isso de maneira pública. Só que o tipo mais perigoso de rebelião, irmãos, é aquela rebelião que se parece com o caminho de luz. É essa rebelião que é encontrada no caminho do religioso. É o caminho de andar quase na verdade. De ser quase santo. De ser quase justo. De ser quase um cristão verdadeiro. Esse tipo de mentalidade, a mentalidade do caminho do meio, que ou você anda na rebelião, ou você anda no caminho estreito da obediência. E aí o pessoal está tentando trilhar um caminho do meio, que é obedecer, mas não todas as coisas. É entregar minha vida, não toda ela, só uma parte. Aqueles que vivem achando que ser discípulo, não é ser um discípulo radical, não tem necessidade. Deus nos deu liberdade. Esse tipo de pensamento, ele é formado por uma mente que está tanto em inimizade contra Deus, quanto a mente daquele que abertamente fala contra o Senhor. A diferença é que esse caminho do meio, ele é muito mais perigoso. Você achar que você é um cristão. Você achar que é de fato justificado. E não se engane sobre isso, irmãos. Por isso eu oro, irmãos, que Deus nos livre da religiosidade. Porque a religiosidade é uma fábrica de impostores. A religião tem produzido uma fábrica de pessoas que se acham merecedores de estar no reino de Deus. Lembrando, então, que os impostores, eles são aquelas pessoas que possuem uma falsa declaração de fé. São aquelas pessoas que colocam a sua esperança em si mesmo e que já possuem uma sentença de condenação os aguardando. Para concluir, irmãos, esse período de fim de ano, o início de um novo ciclo, sempre é muito bom para que a gente possa fazer avaliações da nossa vida, para que a gente possa fazer metas, estabelecer objetivos para o outro ano. E isso é extremamente saudável, irmãos. Nós devemos aproveitar essas oportunidades sempre como um recomeço, um buscar de novo, tentar de novo. Isso nos anima, nos traz motivação para tentar lutar, continuar essa guerra. Use esse tempo, irmãos, para fazer avaliações e metas espirituais. Reflita sobre os impostores da fé. Avalie a sua própria conduta de maneira honesta e crítica. Peça para sua esposa, seu marido, seu pai, seu filho, lhe dizer de maneira amorosa em que áreas você errou neste ano. Que áreas você poderia melhorar como um cristão verdadeiro. Assuma um compromisso com Cristo. Assuma um compromisso com o seu reino neste ano que se inicia. Se importe com a palavra de Deus. Se importe com os ensinos de Cristo. Lute com todas as forças
para se manter frequente nas chamadas disciplinas espirituais. Procure ler a Bíblia toda nesse ano de 2019. Tem tantos cronogramas aí para que você complete a leitura em um ano. Busque isso para a sua vida, lê todas as Escrituras. Procure manter o hábito constante da oração. Procure ser frequente na igreja. Gaste tempo com os irmãos. Se esforce para se envolver em um relacionamento de discipulado, seja como um discipulador ou como um discipulando. O que nós não podemos fazer de certeza neste ano é viver 2019 como impostores da fé. Nós não podemos estimular em nós mesmos uma vida religiosa. Nós devemos buscar um relacionamento autêntico, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Devemos ter em mente, refletir, de preferência diariamente durante o ano, que a nossa vida é como uma neblina. Nós devemos meditar para o nosso próprio bem, que esse ano que se inicia pode ser muito bem o último. Porque nós não temos controle sobre isso. Pode ser o último da nossa vida, ou pode ser o ano que Cristo vai retornar. E se esse for o caso, o que você gostaria de ouvir naquele dia? Nunca os conheci? Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade? Ou o que Jesus diz em Mateus 25, 21? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar.